Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou Markerson Castelo Branco, estudante de teologia. Para mim é um prazer enorme ter você aqui, mas olha, você sabe o que é um dogma? É isso que nós iremos aqui aprender agora nesta aula. Eu quero saber se você já tem um catecismo, porque se você não tiver, você precisa comprar. Ou então você não pode abrir sua boca e dizer que estuda a fé católica, que estuda a teologia cristã de maneira profunda, tá bom? Muita coisa da nossa fé, muita coisa de nossa teologia passa por esse livro maravilhoso. O que é um dogma? Um dogma é algo desconhecido pelos não católicos e muitas pessoas tratam com preconceito. Inclusive, muitos católicos, devido à ignorância, devido à falta de amor pela verdade, a falta de amor por conhecer a própria fé, acham que os dogmas não servem para nada, os dogmas são besteiras. Santo Agostinho vai dizer que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Existem muitos católicos que não conhecem a fé, por isso saem por aí falando besteira, e outros não católicos também. Se conhecessem, se amassem, iriam conhecer. Tudo bem? Então que fique bem claro, você só vai conseguir amar aquilo que você busca conhecer. Isso serve para a igreja, serve para Deus, serve para a Bíblia, serve para tudo, para todas as pessoas. Então, vamos aqui ao que interessa. Muitas pessoas, quando escutam falar o termo dogma, já ativam aquele filtro preconceituoso. O dogma é uma coisa que a igreja impõe e todo mundo tem que acreditar e que não faz o menor sentido. Realmente, isso não faz o menor sentido, esta definição. A definição clássica antiga de dogma, que é uma palavra grega, dokein, significa um parecer sobre algo que acredita-se ser verdade. Isso aqui ainda não é a definição teológica, mas nós já podemos utilizá-la. Um parecer de algo que acredita-se ser verdade. No mundo de hoje, nós somos rodeados de dogmas. Dogma é aquilo que alguém bate o martelo e diz: a partir de hoje, nós temos que crer desta maneira, porque esta maneira é a correta. Por que esta pessoa, por que essa instituição, por que esta entidade bate o martelo e diz que nós temos que crer desta forma? Porque até aquele momento, todas as evidências apontam para aquela verdade, de modo que todas as outras não conseguiram comprovar. Todas as outras hipóteses não conseguiram se comprovar. Somente aquela. Então, somente aquela é verdade. Tudo bem? Então, veja, nós temos dogmas na medicina, temos dogmas na biologia, tudo bem? Nós temos dogmas no direito. Nós também temos dogmas na teologia, na nossa fé católica, que fique bem claro, tá certo? Existem coisas que a Igreja Católica nos ensina de uma maneira definitiva, da qual ela acredita que é verdade revelada por Deus na Escritura e na tradição, tá certo? Ou então, na razão natural. E nós não conseguimos provar o contrário e precisamos destas verdades, precisamos acreditar nestes pontos definidos de fé para poder sermos bons cristãos. Inclusive, eu vou já ler o artigo, parágrafo, na verdade, 88 e 89 do Catecismo. Olha só, nós temos aqui uma Bíblia, tá? Vou só pegar aqui minha Bíblia. Nós temos aqui uma Bíblia. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Por que tem 27? Por que não tem 26? Por que não tem 25? Por que não tem 28? Lá no cristianismo primitivo existiam diversos livros, cartas heréticas, apócrifas, cartas bem escritas, mas a Igreja Católica simplesmente disse não. Somente 27 são inspiradas. A Igreja bateu o martelo e definiu o dogma do cânon bíblico. Se hoje nós acreditamos que somente 27 livros do Novo Testamento são inspirados, é porque a Igreja definiu um dogma, uma verdade de fé. Verdade essa que nós não conseguimos ir contra. Tudo bem? Trazendo aqui para o Catecismo, nós estamos aqui no parágrafo 88. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária.
Daqui a pouco eu vou ler o parágrafo 89. Então, os dogmas são verdades reveladas pelo próprio Deus, verdades essas contidas na Escritura, tudo bem? E na tradição. Essas verdades que outrora não eram visíveis, perceptíveis a muitos cristãos, porém, o próprio Deus institui o magistério da Igreja Católica e este magistério percebe estas verdades. Vou lhe dar um exemplo. Um dogma que a comunidade cristã primitiva não iria perceber sozinha. A lista dos 27 livros do Novo Testamento. Só que o próprio Deus revela esta verdade, mas ele revela ao magistério da Igreja. E não revela a outra pessoa, não revela um ego, não revela um padre separadamente. Não revela, com todo respeito, a outras denominações cristãs, a outras vertentes do cristianismo. Então, quando a igreja nos ensina um dogma, ela está nos ensinando uma verdade necessária para a nossa salvação. Tudo bem? Agora, sejamos aqui mais coerentes. Existem verdades que estão ligadas intrinsecamente à nossa salvação e existem outras verdades que dizem respeito à nossa santificação. Eu vou lhe dar um exemplo de um dogma que nós precisamos crer para sermos salvos, tá? Que Jesus Cristo é Deus. Nós precisamos crer que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, tá certo? Se nós não crermos, nós teremos sérios problemas, hein? Então, você católico não pode entender um dogma como algo impositivo. A igreja obriga a acreditar nisso, eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, a igreja vai me excomungar. Não é assim que funciona. Você precisa entender que a igreja tem o poder de educar, de evangelizar, de formar o seu povo, como disse Jesus em Lucas 10,16. Quem vos ouve, dizendo para o colégio apostólico, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, quem rejeita o magistério, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita quem me enviou. São Paulo também vai dizer em 1 Timóteo 3,15: todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa do Pai. A igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. O que significa coluna e sustentáculo da verdade? A coluna é aquilo que sustenta. Sustenta o quê? A verdade. Que verdade? É verdade contidas na revelação e na Escritura. Então, quando a igreja nos ensina que Nossa Senhora é mãe de Deus, que Jesus é Deus, que existem três pessoas na Trindade, que Jesus é homem e que também é Deus, a união hipostática. Quando a igreja nos ensina que existe o cânon, ou seja, a lista dos livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento, nós precisamos acreditar. Quando a igreja nos diz que o Papa é infalível em matéria de fé e moral, como vai dizer o Concílio Vaticano I, nós também temos que entender, nós temos que acreditar. Olha o que é que vai dizer o parágrafo 89 do Catecismo. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e o tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. O catecismo é bem direto. O catecismo está dizendo o seguinte, se nós deixarmos de ser cara de pau, se nós abandonarmos a vida pecaminosa, se a gente deixar de ser orgulhoso, se a gente deixar de ser vaidoso, nós iremos aceitar os dogmas sem nenhuma dificuldade. Deus só ensinou um dogma para o Adão: não coma daquele fruto. É óbvio que eu estou fazendo uma analogia, aquilo não era dogma, mas era uma verdade, tá? Não era um dogma enquanto teológico, mas era uma verdade: não coma deste fruto. O que foi que Adão fez? Rejeitou um dogma e quis fazer sua própria vontade. Ele escolheu haireses, heresia, haireses. Martinson, está chamando Adão de herege? Não, eu estou fazendo analogia, só isso. Então, essas são as definições de dogmas, tudo bem? Por que os dogmas existem? Como disse aqui, a igreja tem esta incumbência de ensinar estas verdades de fé, que muitas vezes não são explícitas a todos os cristãos. Agora, quando que um dogma passa a existir? Muitas pessoas pensam que simplesmente a igreja vai lá e define um dogma da noite para o dia e ele passa a existir, eu tenho que acreditar. Não é assim. Os dogmas, essas verdades,
sempre existiram. A igreja apenas ensina de maneira formal, de modo que ninguém nunca mais possa duvidar. Vou dar um exemplo. Em Éfeso, no Concílio de Éfeso, em 431, a igreja define Theotokos, Maria, mãe de Deus, um dogma. Esse dogma tem mais a ver com Cristo do que com Maria. Será que, a partir daquele momento, em 431, os cristãos começaram a acreditar que Maria era mãe de Deus? Não. Eles já acreditavam antes. Existem evidências bíblicas para provar que Maria era mãe de Deus. A que devo a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, como vai dizer Santa Isabel, a mãe do meu Kyrios, a mãe do meu Deus. Isabel chama Maria de mãe de Deus, a mãe do meu Senhor. Senhor no sentido Kyrios, a mãe do meu Salvador. E outras citações mais. Os cristãos já acreditavam neste dogma, nesta verdade de fé. Só que começou a surgir dúvidas. Por isso que a igreja vai lá e bate o martelo. A partir de hoje, ninguém duvide que Maria é mãe de Deus. Um dogma pode ser mudado, sim ou não? Não. Porque se são verdades reveladas pelo próprio Deus, que não se engana e não engana ninguém, eles não podem ser modificados. Como vai dizer Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Uma vez um dogma decretado, ninguém pode desdecretar, né? Ninguém pode revogar esse dogma, tudo bem? A Igreja Católica não é o STF, que hoje decide uma coisa, amanhã decide outra, depois muda de... Não, graças a Deus, tá? A Igreja Católica não é um tribunal meramente humano. Então, é isso que nós temos que entender. O católico tem que acreditar no dogma? Sim, com docilidade tem que acreditar no dogma. Da mesma forma que nós acreditamos nos dogmas da medicina, nos dogmas da biologia, nos dogmas da neurociência. Todas as ciências humanas têm seus dogmas. As ciências biológicas também têm seus dogmas. E nós acreditamos em todos, sem questionar, como cordeirinhos. A biogenética tem seu dogma, mas quando a Igreja Católica nos ensina um dogma, a gente enche o saco, a gente não quer aceitar. Sabe por quê? Por causa da vaidade, por causa do orgulho e da soberba. Se inscreva no canal, ative as notificações e em breve eu vou trazer aqui outros assuntos sobre os dogmas também, tá bom? Fique com Deus, com Nossa Senhora, e não esqueça que os dogmas existem para a sua salvação, para que você não fique inventando coisa nova, para que você não seja um palpiteiro da fé.